Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, eu sou o João Batista, faço parte da IPB do Auer, em Curitiba. Hoje vamos falar sobre a relação entre salvação e suicídio. Esse assunto nos traz uma questão bem intrigante. Um suicida pode ir para o céu? Vamos considerar essa questão por dois pontos de vista. Do lado natural e também pelo lado espiritual. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Seria depressão, ansiedade, traumas, violência, pressões sociais, desespero, dor, sofrimento sem fim? Sim, todas essas causas são possíveis. Quer dizer então que todas as pessoas que sofrem com esses problemas vão se suicidar? Não, não necessariamente. Tudo começa com causas externas e o suicídio se torna um risco quando a pessoa não reage de forma saudável ao sofrimento e não recebe apoio adequado. O indivíduo se sente sozinho e desamparado, incapaz de lidar com a vida, sem qualquer esperança de melhora. O que ele quer é dar um fim no sofrimento, e a única solução que ele enxerga para isso é dar um fim na própria vida. Ele está incapaz de avaliar as danosas consequências para a família e o buraco emocional que ele vai deixar. É muito doloroso para qualquer um perder alguém próximo e ainda mais sem saber o real motivo e se poderia ou não fazer algo para evitar tal tragédia. Há sim muitas situações na vida que adoecem a alma, sejam elas pessoas cristãs ou não, desde uma doença até a perda de um ente querido. E ninguém reage de forma igual à dor sofrida, porque nós somos únicos em nosso ser, como pessoas criadas por Deus. Não podemos nos comparar com ninguém. Medir quem é maior, que dor que é maior, é impossível medir. Deus conhece nossa estrutura. Ele sabe que nós somos frágeis e vulneráveis. Vemos nas Escrituras que nem mesmo os grandes homens de Deus estavam isentos da depressão e da vontade de morrer. Em situação de intensa aflição, Jó e Jeremias amaldiçoaram o dia do nascimento deles. Elias pediu para si a morte. Paulo sofreu tribulação tão grande viajando pela Ásia, ao ponto de desesperar da própria vida. Todos esses homens serviam a Deus e ainda assim flertaram com a morte. E se um desses homens de Deus se suicidasse? Iria para o céu ou para o inferno? Com certeza para o céu, porque a nossa salvação não depende de cumprir toda a lei. Ela é um presente de Deus. Diferentes foram as circunstâncias com o rei Saul e Judas Iscariotes que se suicidaram. Um deles já havia sido rejeitado como rei e sofria de um ciúme doentio já por anos. O outro foi chamado por Jesus de filho da perdição. Fez uma loucura e se suicidou, aí movido por remorso. Ambos já tinham sido antes rejeitados por Deus. Portanto, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que suicídio não tem nada a ver com a salvação em Cristo Jesus. Via de regra, o suicídio é um resultado fatal de uma doença não tratada adequadamente. Se alguém está com Cristo, nem o suicídio poderá separá-lo. Com certeza, ele não irá para o inferno de cabeça para baixo só porque se suicidou. Nós é que devemos nos cuidar para não julgar o falecido e nem tampouco sua família. A Deus pertencem a vida e o direito de julgar. Quanto a nós, cabe-nos acolher e consolar.
Fazendo assim, nós poderemos abrandar a dor de potenciais suicidas, livrando-os da morte, ou fortalecendo os corações de pessoas enlutadas por uma perda tão cruel. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.